Olá pessoal, paz e graça, bem-vindos ao nosso encontro, o encontro com as reflexões do Evangelho. Que bom estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela oportunidade de viver mais um dia. E hoje estaremos falando sobre um assunto de extrema importância, a qual é de interesse de todos nós a compreensão dele. Hoje estaremos falando sobre a grande comissão, a grande missão que o Senhor nos presenteou para que possamos fazer parte dela. E o texto que nós vamos meditar hoje é no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Assim diz o Evangelho: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pois bem, meus irmãos, meu querido ouvinte, temos aqui a grande missão, a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Palavras de Jesus. A primeira coisa que temos que entender é que ninguém é obrigado. Não há uma obrigação, não há uma lei estipulada para que se faça isso. Esse ide é algo de privilégio, de participação, de cooperação que Deus permite, na sua misericórdia, de fazer parte desse projeto glorioso. Esse ide não é uma obrigação, não é aquela coisa de que se eu não for falar, Deus vai me castigar, Deus vai me cobrar, Deus vai me punir. Não é nada disso. Dentro da graça e do Evangelho não cabe nenhuma culpa, não cabe nenhuma obrigação. Esse ide, ele é transformado em privilégio, em alegria de participar desse projeto de anúncio. E nós vimos aqui Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pelos quatro cantos, aonde estiver, que seja anunciado o Evangelho. E a pergunta que eu faço, e a pergunta para refletirmos nesse momento: será que nós, como igreja, somos fiéis a essa missão? Será que nós não confundimos Evangelho com Bíblia? Porque aqui nós lemos que Deus, que Jesus, não pediu para anunciar a Bíblia, não pediu para anunciar as Sagradas Escrituras, muralha de Jericó, Sansão, Abraão, mergulhos no Rio Jordão. Não, Jesus é bem claro, e é preciso que nós compreendamos o que é Evangelho. Sagradas Escrituras, a Bíblia é uma coleção de livros, é uma biblioteca, que dentro desta biblioteca e dentro dessa coleção de livros está o Evangelho. E Jesus manda que nós, como igreja, vamos para os quatro cantos da terra e anunciemos o Evangelho. O que significa Evangelho? Evangelho significa boas novas de salvação, a nova maneira que Deus fez de salvar o homem, o novo jeito de Deus perdoar o homem. Então Deus nos incumbiu e Deus fez com que nós participássemos desse privilégio de anúncio, de gritar, de anunciar, de pregar o Evangelho. É para que nós possamos ser fiéis ao Evangelho, ser fiéis à missão que Deus nos deu, que é anunciar o Evangelho e não as Sagradas Escrituras. Precisamos entender que o Evangelho, que nós vamos daqui a pouquinho ler, o que ele é basicamente, qual que é o anúncio,
qual que é a pregação que Deus mandou e pediu para que nós anunciássemos ao mundo, aos seres humanos. Aqui em 2 Coríntios, aqui nós podemos ler com clareza o que significa o Evangelho. O que é que nós devemos anunciar para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja vida nas pessoas. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aqui está uma definição do que é Evangelho. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando, não cobrando, não mais levando em conta os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está, em linhas gerais, de uma forma simples, o que é Evangelho. Qual é a mensagem que nós, como pregadores, evangelistas, como igreja, comissionados a levar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é isso daqui. É anunciar ao mundo, ao povo, que aquela inimizade que havia entre nós e Deus, pelos nossos pecados e delitos e iniquidade, aquele muro de separação que havia, onde é relatado lá no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, o anúncio é o seguinte: o muro da inimizade foi derrubado, a inimizade foi desfeita através da morte de Cristo Jesus na cruz. A amizade entre Deus e os homens voltou a funcionar, voltou a ser real. E ele vem dizendo mais: agora a pessoa que está em Cristo, a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, é uma nova criatura, é um novo ser humano, não tem mais nada a ver com o velho Adão, não tem mais nada a ver com a velha natureza. Deus te fez novo, um novo ser, um novo homem. Agora você é amigo de Deus, agora você tem amizade com Deus, agora Deus faz morada e habitação no teu coração. E no versículo 19 ele diz algo muito sério, que em muitos púlpitos de nossas igrejas, em muitas oratórias do mundo cristão, você não vai ouvir, onde diz assim, que aquele que está em Cristo, aquele que professa estar em Cristo, Deus não leva mais em conta os seus pecados, Deus não imputa mais os seus pecados, Deus não te considera mais culpado dos seus delitos, porque todos os seus delitos, todos os seus pecados foram transferidos para a conta de Jesus. Jesus, numa obra de substituição, ele ocupa o nosso lugar de culpa, porque o meu pecado e o teu pecado e o pecado de toda a humanidade deveria ser punido e castigado. Deus não poderia jogar os nossos pecados debaixo do tapete e fazer vista grossa. Então Deus elabora um plano glorioso, um plano que foi oculto durante toda a velha aliança e revelado em Jesus Cristo. Deus pega todos os pecados de toda a humanidade, todo o pacote de pecado,
e joguem em Cristo. É transferido para Jesus a penalidade e a culpa. E Jesus paga todos os nossos pecados. Por isso que no versículo abaixo ele diz: nele não havia pecado algum. Jesus não pecou. Jesus não errou em um só momento para ser castigado e punido. Mas ele voluntariamente, ele por amor, de uma forma generosa, por amar a mim e a você, ele se entregou e ocupou o lugar de condenação, a cadeira que era minha e sua, a cadeira de réu. Ele assume e é transferido para ele toda a ira de Deus, toda a penalidade, todo o castigo e toda a culpa é transferido para Jesus. É por isso que no versículo 19 ele diz que Deus não imputa mais os teus pecados. Por quê? A dívida, ela não pode ser cobrada duas vezes. A tua dívida, ela foi cobrada em Jesus Cristo. Deus cobrou a tua dívida, a minha dívida, no corpo de Jesus Cristo. Por isso que ele diz que Deus não imputa mais os pecados, Deus não cobra mais os pecados, Deus não leva mais em conta em relação à salvação, em de te aceitar, porque a dívida ela já foi aniquilada. Cristo pagou. O meu pecado e o teu pecado não ficou sem pagar. Nós não pagamos, mas ele pagou e pagou muito caro. Então, este é o Evangelho. É isto que nós devemos anunciar ao mundo. Seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Em Cristo não há nenhuma condenação. Esta é a mensagem que nós deveríamos levar como igreja. Mas a pergunta é: será que nós estamos sendo fiéis à missão? Será que temos coragem suficiente para perder família, amigos, criar inimizade por causa desta mensagem? Será que estamos dispostos a perder o lucro financeiro por causa dessa mensagem? Será que nós estamos dispostos? É por isso que muitos não querem pregar o Evangelho, não querem pregar o Evangelho da graça, preferem ficar misturando a velha aliança com a nova aliança. É isto que nós estamos encontrando no contexto religioso evangélico, é uma mistura de Velho Testamento e Novo Testamento, Velha Aliança e Nova Aliança. Mas é necessário separarmos, porque a mistura, ela causa danos. A mistura não é coisa boa. Não tem como misturar os dois cobertores. Não há nenhuma possibilidade para isso. Por isso que ele manda: ide pregai, ide anunciai o Evangelho. E o Evangelho é perdão de pecados. E o Evangelho é dívida cancelada, é cédula riscada. Ficou para trás, a amizade foi estabelecida. Por mais que você, meu irmão, eu sei que você peca e eu peco. Todos nós erramos no decorrer da nossa vida, mas em relação a Deus ele não imputa. O que pode acontecer é nós pagarmos o preço para a natureza, para a lei dos homens, para a sociedade, porque cada pecado tem um peso diferente, uma consequência diferente. Nós temos que ser inteligentes e equilibrados de saber e entender isso, que o Evangelho é o anúncio de que o pecado da humanidade foi perdoado por Jesus Cristo e que em Deus não há nenhum problema mais em relação à nossa comunhão com Ele. Então, sinta-se aliviado, sinta-se querido, sinta-se amado por Deus, porque assim como Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pergunta e a reflexão:
Será que nós estamos sendo profetas verdadeiros? Será que estamos sendo profetas que estamos levando a verdadeira mensagem que é para ser levada, ainda que custe a nossa vida, ainda que custe a nossa amizade? É essa a nossa reflexão, e espero que o Espírito Santo, ele possa testificar ao teu coração toda esta verdade, e que possamos caminhar crendo no Evangelho, ainda que custe a nossa vida. Porque se você perder a sua vida por causa de Jesus, você irá ganhá-la. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.